Paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, a pessoa que está sentada aí do seu lado aí, ela é resposta de oração. E eu gostaria que você olhasse para o seu lado e contemplasse como é que Deus é bom, como que Deus é misericordioso, e Ele agraciou da sua vida, respondendo, colocando uma pessoa para estar ao seu lado. Amém? Talvez você não conheça essa pessoa que está aí do teu lado, mas ela é resposta de oração. Amém? O pastor falou agora há pouco da oração da fé, que está lá no livro de Tiago, na carta de Tiago. E a palavra de Deus lá em Gálatas, Paulo também fala da pregação da fé. Então existe a oração da fé e existe a pregação da fé. E para você receber a pregação da fé, irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar ali uma situação muito interessante. Quando eu ainda era bem criança, eu tinha duas mulheres na minha vida que me amavam demais da conta. E essas duas mulheres, elas tinham uma forma carinhosa, cada uma delas do seu jeito, de trazer a motivação para a minha alimentação. A mamãe fazia cada prato maravilhoso, o tempero dela era daqui. E a minha avó, por sua vez, também era uma mulher que tinha assim, um tempero e fazia cada prato delicioso. Mas na hora do almoço, irmãos, eu não sei se vocês têm, aqueles que são pais e que têm criança em casa, que dificuldade é para colocar a criança para se alimentar. E a mamãe, ela tinha uma estratégia muito boa. A estratégia da mamãe era o seguinte: ela colocava o prato, mandava primeiro eu assentar. Na hora que eu sentava, aí ela colocava o prato de comida entre as pernas, né? Sentava e ela colocava o prato de comida e falava assim: ô filho, come tudo, tá? Para você crescer e ficar forte. Mãe, mas eu não quero comer agora não. Aí ela pegava o biotônico Fontoura da cor azul, de cor uma parte dela meia branca na época. Aí ela pegava a havaiana, colocava de bruços e colocava assim sentada do meu lado. Ela: você sabe para que serve isso? Eu sei, mãe, é para me comer tudo. Então, se você não comer, eu vou usar essa havaiana. E a vovó, por sua vez, irmão, sabe o que ela fazia? Ela fazia o mesmo processo que a mamãe. Só que a minha avó me colocava em cima de uma mesa, e ela colocava uma cadeira do lado, e ela falava assim: filho, a vovó está morrendo de fome e está querendo também se alimentar. Você ajuda a vovó a comer esse prato de comida? E ela ia pegando, comendo um pouquinho e me dando um pouco na boca. Comendo um pouquinho e me dando um pouco na boca. Aí chegava um certo momento, eu falava assim: vovó, estou cansado de te ajudar. Ela falou assim: não, filho, você tem que me ajudar a terminar o serviço que nós começamos. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Agora é o momento de você alimentar o seu espírito. Agora é o momento de você alimentar o seu espírito. E eu gostaria que você se alimentasse, porque o Espírito Santo está produzindo algo em você. Eu preciso que o Espírito Santo desperte em você uma fome pela vontade, pelo trabalho, uma vontade muito grande de fazer e receber do Senhor uma palavra, para que você possa ser edificado. Amém? Não vai ter havaiana e nem vou comer a comida junto com você, porque tudo que eu vou servir aqui para você foi porque o Espírito Santo ele já me colocou para comer e me alimentar disso antes. Amém? Então eu gostaria que você recebesse no seu espírito, e para receber eu gostaria que você desligasse toda a distração. Eu gostaria que você colocasse aí seu celular no modo avião, né? Que aí ele não vai tocar, não vai ter mensagem chegando para te distrair. E você pede essa bênção, essa resposta de oração que está aí do seu lado. Você fala assim: agora nós não vamos conversar, nós só vamos receber. Aleluia. Amém? Você quer isso na sua vida? Você quer mesmo? Então vamos a palavra do Senhor, amém, irmãos? Hoje o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, um desejo muito forte. Há uns domingos agora para trás, o pastor Rossi, ele pregou, e numa das partes da ministração, ele falou sobre a importância da oração.
E quando eu fui buscar na palavra sobre alguns textos falando sobre oração, eu fiquei surpreso como é que aqueles homens de Deus, como que eles tinham um despertar tão grande para a oração. E dentre muitas dessas orações, irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas com você. Porque a Bíblia, só no Velho Testamento, tem mais de 85 orações. Orações ali que foram escritas, orações memoráveis, que o povo de Deus não quis esquecer daquelas orações. Porque foi algo que tocou no coração do povo, que mudou a vida do povo, e algo que precisa também mudar nossas vidas. Por isso que elas estão registradas na palavra de Deus. Só no livro de Salmo tem mais de 60 orações registradas para abençoar as nossas vidas. Mas eu não vou hoje me apegar às orações do Velho Testamento. Eu vou me apegar a um estilo de vida de oração de um homem de Deus que foi chamado Filho de Deus segundo o seu poder, Filho de Davi segundo a sua genealogia. Nós vamos falar das orações, do incentivo de oração que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, eu creio que se o Senhor Jesus tocar no seu coração, e se você falasse assim: Jesus, deixa eu orar o seu pedido de oração. Quem crê que o Senhor Jesus está aqui presente? Quem crê mesmo? Eu estou sentindo que pode ser liberado mais fé, hein? A pregação da fé, irmãos, ela precisa ser liberada com fé. Amém? Então, o pedido de oração que Jesus, ele ensinou, a primeira delas está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, onde ele incentiva os discípulos. Na hora que ele estava no Sermão da Montanha, ele começa a falar com os discípulos a importância de nós orarmos. E a primeira coisa que o Senhor ensina-nos na questão da oração é a importância de orar pela vida daquelas pessoas que nos perseguem. Aí eu falei assim: olha, Jesus não está aqui incentivando a orar pela casa própria, pelo carro, pela esposa. Não foi para pedir pão. A primeira oração de Jesus, irmãos, para incentivar a sua igreja, foi pedir você para orar por aqueles que te perseguem. Porque aquelas pessoas que te perseguem, ou aquelas pessoas que perseguem o evangelho que está em ti, essas pessoas também são peças fundamentais no reino de Deus. E nós, como igreja, não podemos abrir mão da vida delas. E Paulo foi um dos que perseguiu a igreja, e a igreja se moveu em oração. E eu creio que a igreja, ela começou a orar pela vida daquelas pessoas que estavam perseguindo a igreja. E quando os irmãos entenderam o propósito da oração, irmãos, eles começaram a orar também pela vida de Paulo. E quando eles oraram pela vida de Paulo, Paulo teve a oportunidade de encontrar com o maior incentivador de oração, que já colocou os pés sobre a face da terra. Vamos orar a oração de Jesus? A oração que Ele nos pede é para orar por aqueles que te perseguem. Amém? A segunda oração, irmãos, que eu vejo, que eu notei, foi a oração que Jesus falou assim para os discípulos, aquelas pessoas que já tinham recebido a palavra de Deus. E Jesus agora vira para os discípulos e fala bem assim: olha bem para a seara, olha lá para fora. Olha para o bairro onde você mora. Ele falou assim: você está vendo quantas pessoas ainda faltam ser alcançadas pelo Evangelho? Aí ele falou assim: você está vendo como é que a seara é grande? Seus vizinhos, seus amigos, aquelas pessoas que te perseguem. Você consegue contemplar a grandeza de quantas pessoas ainda precisam ouvir e viver o Evangelho? Que muitas já ouviram. Elas falam: eu conheço mesmo, já ouvi falar. Mas há uma diferença entre ouvir e há uma diferença entre viver o Evangelho. Amém? E Jesus, ele ensinou os discípulos e falou assim: ó, você tem que rogar ao Pai
para pedir para vir mais trabalhadores. Amém? Então eu gostaria, irmãos, de fazer duas coisas com os irmãos. A primeira, eu gostaria, como você já recebeu uma palavra, já recebeu uma instrução, e Tiago 1:22 fala que nós temos que ser não só ouvinte, mas também praticante. Eu gostaria que você se colocasse de pé, e eu gostaria que você orasse primeiro por aquelas pessoas que te perseguem, e depois eu gostaria que você orasse pelos trabalhadores. Amém? Vamos fazer isso agora, como igreja? Chama o irmão que está do teu lado aí, essa resposta de oração, fala assim: irmão, vamos orar? Vamos orar, irmãos. Vamos pedir por aquela pessoa que nos persegue. Eu gostaria que você desse as mãos a essa pessoa que está aí do teu lado aí. Eu gostaria que nós fizéssemos essa oração. Já pode começar a liberar o seu espírito, irmão. Tem pessoas que perseguem o evangelho e elas muitas das vezes nem sabem. Aplica fé nesse momento. A Bíblia fala da oração da fé. A oração da fé, ela pode curar. A oração da fé, ela pode salvar. A oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. Aplica sua fé neste momento. A pregação que eu estou liberando para a sua vida neste momento é a pregação da fé. Nós temos que aplicar fé e orar e pedir ao Pai pelas vidas daqueles irmãos que nos perseguem. Muitas das vezes são pessoas bem próximas da gente. Muitas das vezes são pessoas que nós amamos. Mas Pai, toca na vida dessas pessoas, assim como o Senhor tocou na vida do apóstolo Paulo, que no passado era um perseguidor da igreja, mas quando a igreja abriu a boca e orou, a oração da fé, o Senhor se moveu e foi ao encontro do apóstolo Paulo. E aquele homem que um dia perseguiu a igreja, agora ele virou um trabalhador. E por isso nós vamos orar segundo a oração que Jesus nos inspirou. Oh Senhor, manda trabalhadores, a seara é grande. Manda trabalhadores, Senhor, a seara é grande. Coloca no coração agora, Espírito Santo, de cada um dos teus amados, cada um dos teus filhos. Coloca agora o nome de pessoas. Deixa eles verem, deixa eles contemplarem, verem, notarem como que o campo é grande. Mas o tempo da grande colheita está chegando. Senhor, é no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós oramos. Aqueles que creem nessa oração, aqueles que creem, aplauda ao Senhor. Aquele que crê, aplauda ao Senhor. Aquele que crê, aplauda ao Senhor. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, a oração ela pode muito no seu propósito. De muitas orações, irmãos, que eu vejo na palavra de Deus, uma em específica, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a oração de João. Na verdade a oração é de Jesus, né? Mas está em João capítulo 17. Essa oração fala sobre a minha pessoa e sobre a sua pessoa, irmãos. Essa oração ela tem tudo a ver comigo e com você. Quando Jesus fez essa oração, ele estava pensando nos discípulos que estavam lá naquele momento com ele, mas ele também estava orando pensando no futuro, e ele já estava pensando em você. Você foi alcançado por causa dessa oração, querido. Jesus orou pela sua vida. Como que é bonito ver um homem de Deus chegando aqui falando assim: vem cá que eu vou curar pela tua enfermidade. Aí usa a vida do pastor Rubens para vir aqui orar pela sua vida. Mas irmãos, uma oração poderosa que toca o coração das pessoas é uma oração como essa de Jesus, que há mais de 2000 anos atrás ele orou pela sua vida.
Olha a oração dele, irmãos. Pai, é chegada a minha hora, mas glorifica o teu filho, para que o seu filho te glorifique a ti. Jesus não queria glorificar a ele mesmo, mas Jesus tinha um propósito de glorificar ao Pai. Isso falando no versículo 2. E ele fala: assim como lhe conferiste autoridade, me dando autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todas aquelas pessoas que o Senhor tem me dado. Imagine só os discípulos olhando Jesus, olhando para os céus, levantando a mão aos céus, e começa a fazer a oração pedindo por tua igreja, pedindo pela vida dos discípulos. E no versículo 11, ele fala assim: ó Deus, eu não estou querendo que eles saiam do mundo, eu já não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Ó Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então aqui, irmãos, Jesus orou pedindo isso. Mais adiante Jesus fala de novo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 21, ele fala: a fim de que todos sejam um, como tu és, tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que tem-me dado, para que sejam um como nós somos. Versículo 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A oração de Jesus, irmãos, é que nós venhamos ser aperfeiçoados na unidade. Eu fiquei perguntando como é que faz, como que você consegue pegar duas pessoas e fazer ela virar uma? Você sabe como é que faz, irmão? Você pega duas e faz virar uma. Você sabe, irmão? Você sabe como é que faz para pegar duas pessoas e fazer as duas virar uma? Eu fiquei assim, irmãos, perguntando, falei assim: Jesus, como é que faz duas pessoas se tornarem uma? Jesus falou assim: eles precisam ser um conosco, assim como eu e tu somos um. Aí eu falei: Jesus, eu preciso entender isso. Aí o Espírito Santo me levou a entender, irmãos, do casamento. Deixará o homem, pai, mãe, e se unirá a uma mulher, né? E ambos se tornarão o quê? Uma só carne. Aí eu, então para me tornar um com o Senhor, eu só consigo fazer isso se eu estiver em aliança com o Senhor. Não é verdade, irmãos? Quem é casado aqui, irmãos? Olha lá, quem é casado, aqui tá, o esposo pode não estar aqui. Você pode olhar e ver duas pessoas. Você olha assim e fala assim: olha aquele casal lá abençoado lá. Ó, quantos, né? Está aí o esposo, está a esposa. Você olha e vê duas. Mas quando o Senhor olha, Ele olha e vê só uma carne. É um mistério. Você olha, vê duas, e o Senhor olha e vê uma. Porque tem uma aliança entre ambos, e aquela aliança estabelece nos céus como se os dois se tornassem um. Aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, irmãos, que para nós nos tornarmos um, nós temos que estar aliançado com Ele. Nós temos que estar unidos em um mesmo corpo, em um mesmo propósito, para que o Espírito Santo promova em nós tamanha unidade, ao ponto de nos tornarmos um nele. Nós precisamos entender isso, irmão. Agora voltando a algumas orações de Paulo, que quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi para uma casa de um discípulo, e lá ele estava de joelho orando,
E o Espírito Santo moveu a vida de um outro discípulo para ir lá, para poder orar sobre a vida dele, para ele receber o Espírito Santo. E Paulo, em todas as suas cartas, eu comecei a notar, irmão, que em todas as orações de Paulo, ele fazia sempre a mesma oração. E Paulo, em todas as suas cartas, você vai ver Paulo te incentivando a orar, te desafiando a permanecer em oração. Paulo falando que nós devemos orar em todo o tempo. E de todas essas orações, irmãos, nesses 4 minutos que me restam aqui, já passou 1 minuto, então vamos ler rapidinho aqui, o pastor vai me puxar minha orelha aqui. Efésios capítulo 2. Em Efésios, Paulo faz 2 orações. A primeira delas, irmãos, está no capítulo 1. E você já vai entender que nós, quando entendemos o propósito da unidade, nós precisamos viver uma vida de oração e fazendo exatamente isso, irmãos. Por isso também eu, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, versículo 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, quando ele ouve falar assim, tem um irmão que tem fé, tem um irmão que ama a palavra de Deus, ele nas orações dele, ele começava a fazer a mesma coisa, irmãos. Ele sempre mencionava o nome da vida daquele irmão na oração dele. E eu gostaria de incentivar você a fazer o mesmo, a orar pela vida do teu irmão. Você deve conhecer aqui no nosso meio, no lugar onde você mora, você de repente fala assim, aquela pessoa, uma pessoa que ama, é uma pessoa que tem fé, só falta para ela Jesus. O que você tem que fazer? Mencionar o nome dela nas suas orações. A salvação de Deus, ela precisa ser completa na vida de uma pessoa e nós temos que orar pela salvação deles. Paulo, ele orava a Deus suplicando para que pudesse dar a ele a oportunidade dele pregar o Evangelho. No versículo 17 dessa mesma oração, ele fala assim, a oração dele era para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria, o espírito de revelação do pleno conhecimento dele. Paulo orava, irmãos, com esse propósito, ele mencionava e orava pedindo a Deus, Senhor, dá entendimento ao meu irmão, Senhor, dá a ele a revelação do pleno conhecimento do Pai, o pleno conhecimento de Jesus. Eles precisam compreender, porque nós precisamos, irmãos, compreender que nós precisamos orar para que os nossos irmãos em Cristo Jesus, eles precisam entender aonde Paulo chega aqui, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe qual que é a esperança do seu chamamento? Nós precisamos orar por isso, irmãos. Orar pela vida dos irmãos, falar assim, Deus, dê a ele entendimento disso. Existe uma esperança muito grande. Por isso que Jesus pediu para que nós venhamos orar, pedindo ao Pai por trabalhadores, porque nós precisamos do Espírito Santo movendo em nós algo poderoso. E Paulo, ele orava pela vida dos irmãos, e ele incentivava os irmãos a orar, para que os irmãos conseguissem perceber o grande agir de Deus na vida de outra pessoa. A segunda oração que Paulo faz na carta de Éfeso, ele fala o seguinte, versículo 3:14 fala o seguinte, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda
de quem toma nome toda a família. Toda a família, irmãos. Paulo está dentro de uma prisão, orando pela igreja. E ele fala assim de toda a família. Irmãos, um casal quando ele casa, os dois se tornam uma só carne, mas os dois ainda não viraram uma família. Um casal só vira uma família o dia que nasceu uma criança. Aí vai ter uma unção de paternidade no coração deles. E eles vão cuidar daquele filho. E ambos ali vão se tornar uma família. Muitas das vezes você olha assim para sua esposa e fala assim, ela é sua carne. Ela é uma só com você. Mas um casal, para virar uma família, ela precisa de filhos. Você entendeu? Enquanto eu estava casado com a minha esposa e nós não tínhamos filho, nós éramos apenas um casal. Mas o dia que nasceu a minha filha, a nossa filha, quando ela nasceu, ela trouxe para nós a identidade de família. Para termos a identidade de família, irmão, sabe o que você precisa ter? Filho. E o Espírito Santo, ele precisa trazer em nós a identidade de que nós somos filhos. Jesus orou a oração da unidade, ambos se tornando eu com Jesus, assim como Jesus é com o Pai, nós precisamos receber essa oração em nossas vidas. Mas nós precisamos orar a oração para receber em nós a identidade de que nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós recebemos a identidade de filho, nós nos tornamos uma família. Então, de quem toma o nome toda a família, tanto lá no céu como aqui está sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, que eles sejam fortalecidos, que vos conceda, Senhor, que eles sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É Paulo ensinando a igreja, irmãos, que nós devemos orar pelos irmãos. Você tem que mencionar o nome do seu irmão nas suas orações, e você tem que orar ao Senhor e falar assim: Senhor, fortalece ele com teu Espírito, fortalece ele com teu Espírito. Amém, queridos? Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. E eu gostaria que você entendesse que nós precisamos ter a identidade de filhos. Nós precisamos produzir algo no reino dos céus, irmãos. É muito bom, irmãos, colocar nas nossas listas de orações bens, coisas que vão ser entesouradas aqui nessa terra. É muito bom usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para dar para nós. Mas melhor ainda é usufruir dessas coisas, se for acréscimo, porque você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em todas as orações que Jesus ensinou, em todas as orações que Paulo fez, ele sempre pediu em prol da igreja. Porque a igreja não é essas quatro paredes, irmãos. A igreja não é esse telhado. A igreja somos nós. Aqui dentro você pode viver a realidade de igreja. Lá fora, nós temos que viver a realidade de igreja. Aqui dentro, quando nós nos unimos, nós estamos aqui porque nós somos resposta de oração. Porque alguém no passado orou pela sua vida e você foi tocado pelo Evangelho. Mas eu quero dizer algo para você. Existem pessoas lá fora clamando, precisando de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra da fé. Eles precisam de receber das nossas orações, serem alimentados pelas nossas orações. E você vai ser a resposta dessa oração, irmão. Eles estão clamando, desesperados, muitos deles. Tem gente que está aprisionados em drogas, outras em algum tipo de vício, outras estão aprisionados em um tipo de pecado. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Amém?
Esse texto, quando Paulo termina, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder de Deus operando na sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo para produzir algo dos céus em sua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É você agora junto com o Pai, irmão. É você agora junto com Jesus. É você e Ele. Se você se tornar um com Jesus, nós nos tornaremos um com os outros. Nós precisamos, como igreja, ser uma igreja relevante, irmãos. Eu sei que o teu espírito está clamando por algo. Existe uma fome que foi plantada dentro de você. Muitas coisas têm nos distraído dessa oração, mas eu gostaria de incentivar você. Vamos orar pelo sobrenatural de Deus. É você e Jesus agora. Se o Espírito Santo de Deus já está movendo no teu coração, eu gostaria que nós nos uníssemos aqui na frente em oração. Aquilo que o Espírito Santo está produzindo em você, você precisa colocar para fora. E eu gostaria que você viesse à frente, para você receber a oração da fé, que pode muito em seus efeitos. Essa oração que vai trazer em você a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo, na hora de fazer a ceia do Senhor, ele falou assim: nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, nós não estamos fazendo hoje apelo para você aceitar Jesus. Eu estou fazendo um apelo para você vir à frente, para nós orarmos a oração da unidade, orarmos a oração de Jesus. Vamos ser um, irmãos. Vamos ser um. O Espírito Santo está movendo o seu coração por essa unidade. O Espírito Santo, Ele move no teu coração, é para sermos um no Senhor.